tal como tem sido, e conforme nossa cultura, em sentar à mesa meia-noite para a ceia e a sentada familiar para o merecido almoço, em comunhão de mesa de Natal, por falta de meios financeiros. A pobreza e o custo de vida tomou conta dos lares da maioria. Contrário a essa difícil realidade, temos visto projeções estatísticas a indicar crescimento econômico do país, a melhoria do ranking em vários domínios da vida econômica e social, e pior de tudo, tal crescimento não se reflete de forma real na vida dos cidadãos. Infelizmente, e tal como já o dissemos, as famílias não poderão festejar o nascimento do menino Jesus, tal como desejável, nos marcos da nossa tradição cristã. Este ano, o dia 25 de dezembro, será mais um dia de pensar nas malambas da vida, causadas pela crise severa que assola os angolanos e humilha qualquer pai e mãe, por não ter resposta a dar aos filhos, que já se tornou tradição na época natalícia aqui no nosso país. Por este facto, aproveitamos esta oportunidade para manifestar a nossa solidariedade a todos os angolanos que não têm e não terão um pedaço de pão à mesa para saciar a fome e passar bem a quadra festiva. De conselhos e propostas reais para tirar o país da atual situação, estamos fartos de o fazer. De promessas, o povo está cansado de ouvir e esperar. Contrário a isto, insiste-se teimosamente na implementação de políticas desajustadas ao contexto e medidas econômicas não assertivas ao quadro caótico do país. Ora, se não vejamos, como é possível aumentar o número de circunscrições territoriais, tais como províncias, municípios, distritos e comunas, com todos os custos agregados inerentes, no momento em que o país está tecnicamente falido? Como consolidar a diversificação econômica quando não se vê uma estratégia e atitude séria e robusta, virada para a construção de infraestruturas capazes de impulsionar este desiderato, tais como novas estradas e caminhos de ferro interprovinciais, redes de distribuição de energia elétrica e água potável a todo o território nacional, em especial nas unidades de produção, etc., etc., e uma banca robusta para financiar a economia através de políticas creditícias aceitáveis, capazes de impulsionar o empreendedorismo e apoio à agricultura familiar e mecanizada. Como conseguir a estabilização monetária e cambial quando não se consegue manter as divisas no Tesouro Nacional, visto que, tal como entram através da venda do petróleo, do diamante e outros recursos econômicos de menor expressão contributivas, grande parte do valor volta a sair do país para comprar até o básico que poderia ser produzido localmente. Como ultrapassar a barreira do acesso aos dólares para facilitar a aquisição de bens e serviços pelos operadores econômicos e não só, quando se registra a inobservância de medidas prudenciais conforme regras de transparência internacional, assente na boa gestão e controle da circulação monetária dentro do circuito bancário, quando avultadas cédulas de valores de euros e dólares são transacionados no mercado informal diante do olhar impávido e sereno das autoridades. Como conseguir o bem-estar social dos angolanos quando os dados estatísticos apresentados sobre a realidade econômica e social da população sempre apresentam com um pendor excessivamente otimistas, que em muitos casos parece tratar-se de uma economia diferente de Angola, comparando com a realidade social da população.
E por este facto, muita gente diz, e com razão, que temos um país com duas realidades. O que é mau. Temos uma Angola ideal ao discurso pintado e das projeções positivas do executivo angolano, propiciando avaliações positivas, contrárias ao quadro real. Tal como Angola, que está a ser preparada para festejar os 50 anos de independência, que vai gastar uns milhões de dólares para ver a Argentina de Lionel Messi a jogar com a seleção nacional no 11 de novembro para distrair o nosso povo. E por outro lado, temos uma Angola real dos sem emprego, da fome, da mendicidade e da pobreza extrema. Aqueles que no dia 11 de novembro não terão pão à mesa para saciar a fome e excluídos do banquete dos festejos dos 50 anos da independência de Angola. Infelizmente, essa é a realidade da nossa Angola e dos angolanos. É com base neste quadro nebuloso que nos inspiramos todos os dias e endurece a nossa convicção, bem como fortalece a nossa energia para continuarmos a luta no sentido de salvar o país desta triste realidade que conflitua com o potencial econômico do país. Não temos dúvidas que o momento é de viragem, que o momento de viragem está a chegar e a alternância em 2027 será um facto. Infelizmente, meio século depois da independência, não se conseguiu recuperar a produção nacional pelo menos 1/3 do que era na era colonial. Senhores jornalistas, a Assembleia Nacional aprovou hoje em plenária o OGE 2025, que é um instrumento condutor das políticas públicas do Estado, assente na previsão de recolha de receitas financeiras globais para cobrir várias despesas públicas, tendentes a concretizar as políticas públicas do Estado, com vista a realizar o bem-estar social das populações. Pelo que nos deu a entender, este OGE 2025 ainda será com este OGE 2025 ainda será um ano muito difícil, visto que do ponto de vista da robustez orçamental, em nada irá impactar positivamente na vida dos angolanos, visto ter um forte pendor despesista e metade das despesas de capital tem a ver com o serviço da dívida para cobrir o déficit orçamental e o agravamento da má despesa, tais como salários, subsídios e serviços dos servidores públicos por conta do aumento da estrutura do custo do Estado, com as novas circunscrições territoriais criadas e não só. Os programas tendentes a impulsionar a produção nacional foram subalternizados, consolidando assim a manutenção do país na rota da dependência externa, desde as matérias-primas aos bens alimentares da primeira necessidade, diante dos solos aráveis e condições climáticas favoráveis à produção nacional desaproveitados. Para além de tudo isto, resiste-se a manutenção de vícios históricos, assentes na duplicidade e repetição de despesas, receitas quase fiscais, etc., etc. Senhores jornalistas, o empresariado nacional está descapitalizado e a falência é o destino esperado por falta de medidas concretas de proteção e fortalecimento da classe. Muitas empresas estão nesta condição por força da dívida pública, não paga pelo Estado. Há outras que procuram manter-se de forma arrojada no mercado. Não são confrontados todos os dias pelas medidas excessivas da AGT, que por uma fatura não regularizada em termos tributários, leva ao encerramento da empresa. São muitas nesta condição. E uma economia funcional não deve promover a falência ou interromper o ciclo funcional de uma empresa, que são os grandes dinamizadores do freio da economia de um país. As empresas empregam as pessoas e pagam salários para o bem-estar das famílias,
pagam impostos diretos e outras contribuições fiscais, e é o maior empregador, potenciando assim um cidadão no cumprimento das suas obrigações fiscais, etc, etc. Pelo que o encerramento de uma empresa não deve ser encarado de ânimo leve ou alegrar a ninguém, principalmente aos que têm e devem animar ou alegrar, principalmente aqueles que têm a responsabilidade da gestão da coisa pública do país, olhando para as necessidades de garantir o cumprimento das receitas fiscais, a fim de dar resposta às necessidades da tesouraria do Estado, bem como o bem-estar social dos cidadãos e, concomitantemente, das famílias. Encerrar uma empresa, são muitos cidadãos que ficam sem um pão para as suas famílias. Impõe-se a mudança de paradigma econômico, que só será alcançado mediante a alternância política na filosofia da governação. A mudança impõe-se. Para tal, há um conjunto de desafios por superar. E aqui volto a frisar da necessidade de refundar ou reformular melhor a CNE, enquanto instituto único que organiza e dirige o pleito eleitoral, mudando da sua matriz de representação partidária, com base na composição parlamentar, para uma CNE verdadeiramente independente, composta por personalidades idôneas, independentes, de reconhecida conduta cívica e moral, e o provimento do cargo dos integrantes a distintos níveis, seja por concurso curricular. Para tal, temos que afinar as nossas baterias, com seriedade, responsabilidade e elevada maturidade. 2024 foi um ano difícil em todos os aspectos. E por tudo que fizemos, podemos concluir que o balanço político da Casa CE foi razoável, pois os partidos continuam a encetar processos internos de reorganização, fortalecimento e crescimento. No âmbito dos próximos desafios eleitorais, o Colégio Presidencial achou por bem realizar no próximo ano uma reunião nacional de quadros, onde iremos debater com toda abertura e profundidade o futuro da organização. Questões como a manutenção ou não da Casa CE. Caso não, criação ou não de um novo ente ou de um outro ente, ou ainda outra forma de participação nas próximas eleições gerais de 2027, etc, etc. Caros jornalistas, o grito da mudança ecoa por toda Angola e, por isso, todos somos chamados a refletir sobre a necessidade da construção de uma ampla corrente da mudança no país, corporizadas por patriotas sérios e imbuídos de consciência de servir para salvar o país do caos total a que está mergulhado. Por Angola e pelos angolanos, todo o sacrifício é pouco e devemos nos preparar para tal desiderato. E isso exigirá de todos em colocar os egos à parte e olhar para o bem maior que Angola e os angolanos. Tudo isso fará parte do cardápio de questões que serão debatidas no evento que terá lugar no início do próximo ano. Ao terminar, gostaríamos de apelar a todos os angolanos a não perderem a fé, a acreditem e participem neste processo de luta por uma nova Angola. Sua mudança de paradigma e filosofia governativa é que irá garantir política de desenvolvimento integral do nosso país para o bem-estar de todos. Os angolanos hão de sorrir um dia e não está tão distante. A todas as famílias angolanas, desejamos votos de festas felizes e muito obrigado.